não. Igreja, quando há uma preparação, as pessoas já chegam por aquela porta ali, ela já recebe o quê? O refrigério de Deus na alma. Por isso que o louvor precisa estar preparado. Por isso que o ambiente da igreja precisa estar preparado. Mas se a pessoa não se prepara, vocês vão sofrer, vocês vão ficar cansados. Pastor, eu não entendi nada. Não entendi nada. Por quê? Há uma perturbação na mente. Então nós precisamos conhecer a Escritura, aprender mais da palavra, para que o diabo não venha o quê? Tomar de nós aquilo que já é nosso por direito. Então, quando Paulo ele fala aqui, em Efésios capítulo 1, ele diz aqui, olha, bendito seja quem, igreja? Vamos lá? Bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos lá? O qual vai nos abençoar. Não, igreja? Então tá bom, para aí, eu só quero isso aqui. É abençoado? Já é? E por que você ainda vive pedindo a cura? Por que você vive pedindo a libertação da sua casa, da sua família? Por que você vive pedindo para Deus misericórdia, se Ele diz na palavra dEle que a misericórdia dEle não tem fim e renova a cada manhã? Por que você vive pedindo a prosperidade, sendo que Filipenses capítulo 4, coloca aí na tela, versículo 19, diz o quê? Vamos lá. Nós estamos aqui relembrando, porque o povo esquece. O povo esquece. Ele está dizendo, o meu Deus, olha lá, o Deus de quem? Fala, o meu, pastora, o meu Deus, porém, vamos lá, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo. E tem gente que está com problema financeiro dentro da igreja. Pessoas endividadas, pessoas quebradas, pessoas que não conseguem prosperar, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão devendo, que estão fazendo empréstimo. Por quê? Porque não conhece a Escritura, Oséias 4:6. O meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Igreja, preste atenção. Todas as áreas da nossa vida, igreja, nós precisamos conhecer. Eu não me lembro se é no Japão, mas eu creio que seja no Japão. Para a pessoa chegar a ser gerente de uma empresa, ele começa trabalhando, sabe do quê? No almoxarifado. Ele precisa conhecer o almoxarifado da empresa. Aí ele vai crescendo até chegar a ser gerente daquela empresa. Então ele precisa conhecer toda a empresa, ele saber ser o quê? Um bom gerente, um bom administrador, para ele saber como lidar com cada área, cada setor daquela empresa. Nós que somos filhos de Deus, que, como nós lemos aqui, que nós já fomos abençoados. Nós não buscamos o conhecimento sobre prosperidade na Bíblia. Um dos assuntos que mais é falado na Bíblia, igreja, que poucas pessoas gostam de falar, e aí tem gente aí sem visão, fica falando sobre teologia da prosperidade. Igreja, prosperidade é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Aí a pessoa não busca de Deus, aí a pessoa está com problema de saúde, já está anos carregando essa enfermidade, pastora, isso aqui é hereditário, de família, mas a Bíblia diz, Gálatas 3:13, diz que o quê? Que Jesus já levou sobre ele toda a nossa maldição da lei. Mas o que a gente faz? Vivemos o quê? Olha lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê, igreja? Maldição por nós. Nós não podemos mais carregar a enfermidade, a miséria, o fracasso, a derrota.
o espírito de angústia, de tristeza. Ele já se fez maldito naquela cruz do Calvário. Mas o cristão, ele não busca, ele está depressivo. Essa pessoa ela já fez curso, ela já pagou caríssimo, aqueles que vêm da palestra, mas não vai, as coisas não andam, não funcionam, as coisas ficam presas. Mas por quê? Porque não tem o conhecimento nessa área. Igreja, entenda uma coisa. Você precisa ter o conhecimento daquela área que você está tendo dificuldade de vencer. Você precisa saber orar, apresentar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 1 do Efésios, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você já é abençoado. Olha aqui para mim, gente. O seu pai, a sua mãe, minha pastora, meu pai bebe. Você tem que olhar e dizer: meu pai é livre. Não falamos das bênçãos do Senhor. Aí ele diz aqui, vamos lá. Nas regiões celestiais, em Cristo. O que é Cristo? Eu tenho que aprender na palavra aquilo que Cristo já conquistou para mim. Quando eu estava lendo, eu não me lembro o que, mas eu estava lendo alguma coisa, e Deus me revelou, eu ainda estava lá em Sorriso, disse assim: o povo fica pedindo libertação, mas eu já libertei. O povo fica pedindo cura, mas eu já curei. O povo fica pedindo transformação do marido, mas eu já transformei. O povo fica pedindo restauração de família, mas eu já restaurei. Ele já fez, Luiz. Só que nós, por falta de conhecimento da palavra, nós andamos olhando para quem? Para o problema. Tiramos os olhos da palavra, do autor e do consumador, mais para o problema ou mais para a palavra? Não tenho medo de falar. Tem pessoas, hoje é quarta-feira, está encerrando quarta-feira já, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não meditou nada na Bíblia. Não buscou nenhum versículo para ler e meditar na palavra. Para quê, pastora? Para você aprender. O meu povo sofre ou está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Dentro da igreja existe o cristão mais que vencedor, coloca aí Romanos 8, 37, que diz que o quê? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e existe o cristão dentro da igreja derrotado, Carol. Aquele cristão que não vence, não sai, não tira o pé da lama. Ah, fulano acabou de chegar, tem 1 ano na igreja, já prosperou, já isso, porque ele buscou entender e a crer na palavra. Porque não basta você só entender, você precisa também crer na palavra. Eu tenho que olhar para a Bíblia e crer naquilo que o Senhor está falando. Mas em todas essas coisas, olha aí, mas em todas essas coisas, o que nós somos? E aí o que a gente faz? Só exaltamos os nossos problemas. Porque eu estou passando por isso, porque minha vida não dá, porque as coisas para mim vão de mal a pior. Mas eu quero falar para você o versículo 18, então vamos lá para Marcos 9. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Olha só, vamos ler os 17. Peço que o Deus do nosso... Olha Paulo falando, essa oração é para nós, igreja. Olha o que diz aí, versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo orando para nós, igreja, o Pai, olha só... da glória, vos dê o quê? Em seu conhecimento, o Espírito do quê? Igreja, olha aqui para mim, por gentileza. O povo de Deus está sofrendo porque falta entendimento. Porque Paulo está dizendo aqui, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dá o quê a cada um de nós?
vos dê em seu conhecimento o espírito do quê? De sabedoria e de revelação. Aquela que é filha, que é herdeira, que conhece a palavra, vai abrir a boca, seja para fazer o que for, para orar, para determinar. Ele está dizendo aqui, versículo 17, espírito de sabedoria do quê? De revelação. Quem que dá esse espírito para nós, igreja? Deus. E aí vamos lá no 18. Oro também para que o quê? Seja iluminado o quê, igreja? Que olhos é esse, igreja? Pastor, eu vou aprender, eu vou enxergar melhor agora. Não, ele está falando dos olhos do coração, entendimento. Você passa a entender. Você passa a compreender que aquilo que está na Bíblia é seu. O seu corpo já é curado. A sua família já é restaurada. O seu casamento já é abençoado. Os seus filhos é herança do Senhor. E aí você começa a falar conforme o que, igreja? Olha aqui para mim, conforme a palavra. O problema do cristão é esse. Ele não fala de acordo, ele não muda a sua maneira de falar. Ele fala conforme o mundo, ele pensa conforme o mundo, ele age conforme o mundo. E o que acontece? Sendo derrotado, sendo escravizado pelo diabo, as coisas não caminham, as coisas não vão, aí põe culpa no diabo, é porque o diabo se levantou, o diabo... Que diabo, meu irmão? A Bíblia nos ensina que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que está em você é o quê? A palavra. Mas se você não tem a palavra, o conhecimento, ele está dizendo, oro também, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê, igreja? Para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou. Vamos lá, igreja? Do que nós estamos precisando, igreja? De conhecimento. De andar na luz da palavra e determinar e falar, eu não aceito. Nós vamos lá em Marcos, capítulo 9. Vamos ver quando Jesus chegou ele desceu ali, Marcos capítulo 9, Jesus desceu e Jesus ficou bravo. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram o quê? Grande multidão, alguns mestres da lei, que discutiam com eles. Versículo 15. Assim que a multidão viu Jesus, ficou o quê? Surpresa. Chegou o mestre, chegou o homem e correu para o quê? Saudar. Ele perguntou aos mestres da lei, o que discute com eles? Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, eles estavam ali, igreja. O filho veio endemoniado, aí estavam os mestres da lei, os teólogos, né? Vamos colocar assim, os teólogos. Eu não tem nada contra teólogo, tá? Pode estudar, mas nós não podemos viver na letra, nós temos que viver pelo Espírito. E chegar, não, é assim que liberta, não. Você liberta com a rosa vermelha na cabeça. Pá! Não, você liberta tomando 1 litro de óleo ungido. Good, good, good. Não, você liberta tomando banho de sal grosso. Cada um falando do jeito deles lá, gente. Eu só estou traduzindo para você. Não é bem assim, não. Você vai libertar fazendo isso. E assim eles foram ensinando. Mas de nada, fala para mim, de nada resolveu. Às vezes você fica caçando jeito de como você resolver seu problema. Seu problema você resolve através do quê? Da palavra, do conhecimento, igreja. Peraí, eu vou me aprofundar, eu vou conhecer, eu vou buscar a revelação de Deus. Aí vamos lá, aí diz mais o quê? Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho aqui, possesso de um espírito o quê? Mudo. Este, onde quer que apanha, lança-o para a terra e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. Roguei aos seus discípulos, obreiros, pastores, para fazer o que, Ana?
para expulsar. Igreja não adianta título. Eu estava falando com o pessoal dessa igreja onde eu estou passando. Eu não quero saber de título. Título não liberta ninguém. Roupa não liberta ninguém. Lógico que a gente não vai andar farroupilha, mal arrumado, mas não é roupa. Às vezes sobe com um terno de 4 mil reais. Não. Os doutores da lei não pregaram nada. Não libertaram ninguém. A letra mata. Mas o que vivifica é o que, Adriele? O Espírito de Deus, a revelação da palavra de Deus. Não é palavras difíceis, é o quê? O conhecimento nos leva ao crescimento espiritual. E o crescimento nos leva o quê? A ter fé. Vamos lá. Aí, vamos parar no versículo 18. Este onde quer que apanha e tal, vamos lá. E os seus, olha só, roguei aos teus discípulos que o quê? Que expulsassem, mas eles não. Por que eles não puderam, igreja? Até para você falar, está amarrado, você precisa ter o quê? Unção do conhecimento. Senão é meras palavras que você joga ao vento. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter vida de oração. Você precisa ter vida na palavra. Lê esse livrinho do show, do curso Fé aí. Gente, isso daí é uma bênção na nossa mão. Você estuda ele, você vai fortalecer na fé. Mas vamos lá, eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus respondeu para eles o quê? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus estava falando, até quando, Maria, eu vou te ensinar? Até quando, Luiz, eu vou ter que estar te ensinando? É isso que Jesus está falando para nós, Ângela. Até quando eu vou ter que estar falando? Olha, desse jeito que faz. Não, peraí, volta aqui, não. Nós temos que deixar de ser incrédulo e buscar a crer o que está escrito na palavra. Mas vamos aqui de novo. Até quando estarei convosco? Até quando vos o quê? Suportarei? Trazende aqui o menino. Igreja, até quando nós vamos ficar na mão do diabo? Um dia eu acordo feliz, estou bem, vendi lá 2 apartamentos. E nem liga. Não, estou aborrecida hoje. Está amarrado. É olho gordo da minha vida. Né? É Satanás que está no meu pé aqui. Porque eu não consegui vender nada. Aí já fica o quê? Triste. Eu nem vou no culto, não, estou meio triste, meio aborrecida. Aí as mulheres que, vou comer agora doce. Estou depressiva, vou comer doce. Traz todos os doces que tem aí. Não tem mulher assim? Tem, gente, a gente sabe que tem. O que conduz ela? O que conduz ele, o homem e a mulher? A circunstância, não é a palavra. A circunstância que conduz. Igreja, nós temos que parar com isso. Nós temos que andar por fé e não por vista. Aí vamos lá para a gente concluir. Muitas vezes, perguntou Jesus ao pai do menino. Versículo 20, né? E eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra. O que eles fizeram? Vamos lá, igreja. Caindo ele por terra, o quê? E espumando pela boca. Igreja, deixa eu falar para vocês aqui. Lucas 10, 19. Olha o que está escrito em Lucas 10, 19. O que o Senhor diz em Lucas 10, 19? Para pisar de serpente e escorpião. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que entender que você já tem poder e autoridade para mandar o mal embora. Sério? 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 Tem cristão que anda lado a lado e fala, não, mas isso aqui é normal. Não é normal não, meu irmão. Tem coisa que é espiritual e nós temos que mandar bater em retirada. Eu contei já esse caso da mulher no ônibus, que olhou para mim com um cara, ela queria me devorar. E eu falei, Jesus, quem que é essa mulher? Será que ela é membro da minha igreja?
Eu dentro do ônibus lotado, lá do Pedra 90. E eu falei, Jesus, essa mulher é um membro, ela está com raiva de mim. Eu preguei alguma coisa que ela não gostou. Aí Jesus falou, não, minha filha, não é não. Minha filha é eu que estou falando, tá, gente? Ô, minha filha, não é isso não. O que está nela não gosta de você. O que era que estava nela? Por isso que nós não podemos lutar contra a carne. Nós temos que lutar contra o espírito que está naquela pessoa. Aí vamos lá, vamos voltando aqui. Falamos que o Senhor já nos deu poder. E aí diz o quê? 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele, desde a infância. O demônio entrou quando, igreja? Na infância dele. Sei lá se era rejeição, sei lá se era trabalho feito. Alguma coisa aconteceu onde o demônio entrou na vida dele. Mas agora ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que sair. Vai ter que desalojar. Vai ter que sair da casa onde ele estava morando. Ele vai ter que bater em retirada. Vamos lá. Mas aí o que aconteceu? Vamos lá. Há muito tempo, versículo 22, muitas vezes, o tem lançado no fogo, na água, para o quê? O matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. E disse-lhe Jesus, você ainda está perguntando? Se tu podes, o que a Bíblia, o que a palavra diz? Tudo é possível àquele. Agora eu quero pegar vocês. Como, Maria, que você vai crer se você não? Fala para mim. Não conhece? Como que eu vou crer na palavra se eu não conheço? Quando Deus um dia falou comigo, daquela passagem da pesca maravilhosa, e Pedro falou assim, olha, já trabalhei a noite toda, já trabalhei com o meu braço do homem, mas sobre a tua palavra, o que ele creu na palavra que Jesus tinha dado para ele. Pedro, volta aqui, você vai lançar a rede, você vai pegar peixe. E ele falou, olha, eu já trabalhei, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, mas agora sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas sobre o que ele creu, igreja, quando você crer na palavra, você recebe o entendimento e você vence no nome de Jesus. Mas vamos lá para a gente voltar. Mas tudo podes fazer, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Aí o que ele falou? Ajuda-me a vencer a minha falta do quê? Aqui vem a fé, igreja. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E agora vamos aqui, só para a gente finalizar. Os discípulos, o Eduardo, andava com quem? Com Jesus. Os discípulos, Rai, não via Jesus fazendo milagres? Não via Jesus operando milagres? E eles tinham fé? Tinha ou não tinha? Não tinha. O que Jesus falou para ele? Jesus deu uma bronca, versículo 19, ó geração que é incrédula. Incredulidade é falta do quê? Falta de fé. Eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres, mas eles não guardaram o conhecimento no seu coração, igreja. Então, quando eu tenho conhecimento, eu tenho o quê? Fé. Conhecimento da revelação. Lembra que nós lemos lá? Versículo 17 de Efésios. O espírito de revelação e de sabedoria. Então, quando eu tenho, aí vamos aqui para a gente encerrar. Imediatamente o pai do menino, eu creio. Ele falou, eu creio. Não tem crente assim? Você está orando? Creio, pastora. Não, às vezes você só fala do crer da boca para fora. O que leva você a crer, igreja, é o conhecimento da palavra, não adianta. A palavra fala, ela revela no seu coração, você toma uma posição e você vai vencer, porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Mas aí ele falou para Jesus o quê? Ajuda-me a vencer a minha o quê? Então ele não cria, porque ele pediu ajuda.
ele fez certo. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais o quê? Entre nele. E o espírito, que fez o quê, igreja? O que o espírito fez? Vamos lá? Agitando com violência, saiu deixando como morto, a ponto de muitos dizer, morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, levantou e ele ficou o quê? Jesus é o quê, igreja? Vida. O rapaz estava morto, mas Jesus foi lá e tomou pela mão e falou, levanta. Jesus é quem? Quem que é Jesus? Palavra. Eu preciso da palavra para desfrutar de tudo que Deus tem para mim, para a sua vida, igreja. Pastor, então eu não vou ficar doente? Eu não estou falando isso. Você vai passar por lutas, por aflições, mas a Bíblia diz o quê? Tem de bom ânimo, eu venci. Você também vai vencer. Só que eu só vou vencer com o conhecimento, com o espírito da revelação e da sabedoria e com os olhos do meu coração, o quê? Iluminado com entendimento. Está aí o segredo. Esse é o segredo da vitória. Jesus já deixou tudo para nós. Fala, Jesus, me ajuda, eu não consigo entender. Jesus, eu estou doente, a minha família está... Me ajuda, Jesus. E Ele vai te ajudar. O pai do menino pediu, Jesus, me ajuda nessa minha incredulidade. Eu não consigo crer na palavra, não consigo olhar para a palavra e ver que a palavra é para mim. Mas me ajuda. E o Espírito do Senhor que já habita em vocês vai conduzir você para onde? Para o pasto verdejante, para as águas tranquilas. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós fizemos essa concentração de fé, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, meu Deus. Meu Deus, a Tua palavra diz que nós já somos curados, já somos livres, já somos libertos, meu Pai. Que o mal, a praga, não pode prevalecer na nossa vida. Eu não sei aonde esse mal está atuando, agindo, meu Pai, na vida deste povo. Senhor, pessoas que estão com dor de garganta, estão, meu Deus, com dor no braço, na perna, dor de cabeça, mal-estar no estômago, Senhor. Mas o Senhor já declarou que essa doença não pertence mais a eles. Um trabalho que foi mandado, um demônio que foi pago, não vai ficar. Se tem criança aqui com febre, com infecção, se tem gente aqui com febre, com infecção, está com um problema no intestino, infecção intestinal, não vai ficar. O poder do Senhor vai passar agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu não te aceito, diabo. Você já comeu, agora nós vamos... Você não vai orar, só eu, os obreiros vão orar por você agora. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Diabo, você perdeu. Você que colocou esse mal, você colocou esse cisto, esse mioma, é você que colocou essa gastrite, é você que colocou essa infecção, essa dor de cabeça. Você vai pegar agora tudo que te pertence, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Essa febre, essa dor no corpo, essa infecção, você vai sair agora. Eu estou exigindo, diabo, pega tudo que é seu. Aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, você vai pular para fora agora. Em nome de Jesus, vamos para a liberdade que Cristo me libertou. Fala verdadeiramente. Fala eu estou. Fala eu estou. Eu estou. Fala livre. 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 Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Ana aqui.
Aqui, Ana. Ana. Estava com bastante dor na perna, né? Antes de eu chegar na igreja. E depois que a senhora começou a orar, aí começou a doer de novo. E na quarta-feira passada, fui na quarta ou na sexta? Na sexta que eu vim, a senhora fez a oração de libertação e na hora eu não falei, né? Daí a Raia até falou, mãe, você tem que falar quando o pastor for orar, né? Que a tua perna está doendo. Aí eu não fui liberta. E hoje fui liberta, em nome de Jesus. Saiu a dor. Saiu. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Olha lá, ó, a bandeira vermelha. Ali, ó. Fala aí. Pastor, em nome de Jesus. O que a senhora tinha, minha irmã? Dor nos rins. Dor nos rins. Passou, em nome de Jesus. Passou mesmo? Passou. Saiu toda a dor? Saiu. Glória a Em nome Deus. de Jesus.